E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas aí na sua vida? Tudo tranquilinho? Tudo bacaninho? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, onde você estiver aí, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, no Goiás, na Amazônia, onde você estiver em Roraima, no Acre, onde você estiver nesse paizão imenso, eu de repente fora do Brasil, né, no Paraguai, ou na Argentina, ou em Portugal, ou sei lá, nos Estados Unidos, em qualquer canto desse planetão aí, ó, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970 mais uma vez, muito obrigado mesmo por você estar dando essa força, dando essa moral, tranquilo? Beleza? Onde você estiver aí nesse planetão, agradecendo a Deus, né, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, que faz com que estejamos aqui, né? Uau! Muito obrigado mesmo. Ó, e pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, ajuda o canal aí, tranquilo? Beleza? É o meu Pix, tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo para quem não conhece o canal Paulo Dharma, é sempre bom ter aqui a gente aqui tranquilaço aqui, nossa existência aqui, beleza? Então curta o vídeo aí, a gente volta já já com esse livro aqui, a Lição de Anatomia do temível Dr. Loison, esse livro brasileiro muito bom, muito bacana mesmo, gostei bastante, tranquilo? Então curta o vídeo aí, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já, valeu? Tchau, tchau, até já já. E aí, voltei, tranquilão? Beleza? Seguinte, e tenho em minha mão aqui, né, na minha mão aqui, na minha mão, esse clássico, entre aspas, não um clássico, né, já, pra mim já é um clássico do Ernesto Tavares, escritor gaúcho, chamado Lição de Anatomia do temível Dr. Loison, da Fantasy Casa da Palavra. Este livro aqui, ó, este livro brasileiro, escrito pelo gaúcho, né, nascido em 1941, o Ernesto Tavares, que é um adepto do chamado steampunk, que é uma literatura voltada para o século XIX, né? O steampunk, ela tem uma pegada, né? Ela tem uma pegada criada lá pelos anos 80, tem uma pegada assim século XIX, a lá Júlio Verne, né? Aquela coisa assim das grandes conquistas científicas do século XIX. Então os escritores tiveram uma sacada interessante de trazer assim aquele estilo Júlio Verne, né, daquelas tecnologias birutas do século XIX, na chamada Revolução Industrial. Os caras tiveram uma pegada interessante de trazer com aquele jeito, né, de escrita do século XIX. Para quem já leu muito Júlio Verne sabe como é que é, né, como é que é, as 5 semanas no balão, 20 mil léguas submarinas, pegar todo aquele aparato de escrita, de jeito de escrita do século XIX e formar assim um universo, né, um universo industrializado, como se fosse uma ficção científica, sem ser a ficção científica que nós conhecemos aí no nosso dia a dia, que a gente lê, né, que a gente lê tanto, lá Isaac Asimov, ou o próprio Perry Rhodan, né, que eu sou um leitor, que quem sabe aqui do canal, quem conhece aqui do canal sabe que eu toda semana estou aqui com vídeos do Perry Rhodan futuristas, né, aquela ficção científica futurista com tecnologias bem bizarras. Aqui não, aqui a coisa é bem mais assim, a escrita, a forma como o steampunk ele traduz, ele vai pegar exatamente elementos, né, entre século XIX e começo do século XX para colocar a ficção científica. E o que o Ernesto Tavares fez? Ele simplesmente pegou, né, ele pegou lá no início do século XX, o Brasil, né, início do século XX, mas assim, com tecnologias estranhas, né, tem o telégrafo, tem os correios, tem os bondes, tem os zeppelins, e tem os personagens, né, os personagens da história. Ó, o personagem principal da história é o Isaías Caminha, né, do Lima Barreto. Olha que interessante. Ele vai trazer vai levar o Isaías Caminha lá para Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre. Aí ele vai juntar vários elementos da escrita nacional, né, do século XIX e início do século XX. Ó, ele vai, Solfieri, do Álvares Azevedo, Noites da Taverna, que é de 1855. O Simplício e o Misterioso Armênio, criado por Joaquim Manuel de Macedo, a Luneta Mágica, de 1869.
Família Magalhães e a Ilha do Desencanto, criado por A. Pérez Portalegre, Georgina, 1873-1874. O Dr. Benignos, criado por Augusto Emílio Zaluar, do Dr. Benignos, 1875. Simão Evarista Bacamarte, do Machado de Assis, o alienista. Quem não leu, né, por favor, leia, vale a pena. O Sérgio Bento, criado por Raul Pompeia no Ateneu, de 1888. Tem a Rita Baiana, Pombinha e Leone, criado por Aloysio Azevedo no Cortiço, 1880. Tem a Vitória Acauã, do Inglês de Souza, Contos Amazônicos, 1893. Como eu falei, né, o Isaías Caminha, vai estar o Isaías Caminha, Flock e Loberran, criado por Lima Barreto, no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909. Antônio Frederico Loison, aí já é dele, né? O Antônio Frederico Loison, Beatriz Almeida e Souza, aí são personagens criados por ele. Quer dizer, ele juntou esse Dr. Loison, que é a criação dele, juntou no caldeirão, né? Botou todos esses personagens de vários grandes textos do século XIX e criou esse Dr. Loison, que é um cientista, é um médico, é um homem nas mágicas, né? Criado nas mágicas, criado no misticismo, naquilo tudo que vinha lá do positivismo do século XIX, entendeu? Como é que é sem Deus, né? Como não há mais Deus no século XIX, Deus foi colocado de lado, Deus morreu, só existe a ciência. E a ciência que está comandando tudo, está comandando o pensamento, tem a filosofia, o misticismo, né? Esse Deus único não existe mais. Aí você vai ter esses personagens todos nesse caldeirão de história que nós temos aqui. Assim, né? Bem assim. Então a história, ela gira assim. O Isaías Caminha, ele tem uma reportagem, tem uma história que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de um assassino, esse Dr. Loison, que matou várias pessoas ilustres, né? Vários crimes estranhos aconteceram em Porto Alegre. Tem um psicopata que está matando pessoas ilustres na cidade. E o Isaías Caminha, ele é levado pelo jornal, ele tava naquela melancolia dele, tristeza dele, que a gente sabe do Memórias, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ele tá indo a Porto Alegre para fazer uma reportagem para o jornal dele. E esse Dr. Loison, ele já está preso. Ele está preso na clínica do tal do Simão Bacamarte, do Machado de Assis, né? Está no hospital psiquiátrico, no hospital de doido, né? Do Simão Bacamarte. Ele saiu lá de Itaguaí, fugido. Quem recorda a história do Machado de Assis, ele saiu de Itaguaí fugido e foi dar com os costados em Porto Alegre. Lá, ele, com auxílio do governador lá do lugar, ele monta lá um hospital psiquiátrico, um hospital gigantesco, onde ele está mantendo pessoas presas lá. E justamente o Dr. Loison está preso, ele foi capturado e ele tem que ficar lá. Está preso lá pelo Simão Bacamarte, e o Isaías Caminha vai lá para justamente entrevistá-lo, para levar a história para o Rio de Janeiro, de onde é que está o jornal dele. E esse Dr. Loison não quer muita conversa, né? Ele está preso pelo Simão Bacamarte, ele tenta manter um diálogo, não consegue muita coisa, e o Simão Bacamarte completamente louco, né? Completamente louco. O livro são pensamentos de cada personagem desses, né, do Vitória Acauã. São cartas, são correspondências. Tem robôs no meio, tem uma miscelânea de robôs, tem um ar de tecnologia. E quando eu peguei o livro, obviamente eu não conhecia o autor, ele não sabia de qual era o autor. Eu estranhei bastante de cara, assim, porque caramba, olha só, vou pegar aqui um exemplo aqui, logo do comecinho aqui, do Isaías Caminha falando aqui, ó. Quer ver? Na página 48. Ó, fundado em 1884 e agora sob a vigilância de um centenário médico carioca chamado Simão Bacamarte, o Asilo São Pedro recebia pacientes de todo o estado. Bacamarte propusera um método de cura dividida por castas de loucura, nas quais cada doença era tratada em uma seção isolada do hospital. Essa distinção mostrou-se curiosamente acertada, produzindo diversos casos de rápida recuperação. Porém, segundo opiniões mais abalizadas do que a minha,
Tal recuperação dava-se às horrendas cenas vivenciadas no asilo, o que fazia com que muitos retornassem à sanidade, odiando a pretensa casa de recuperação. O único documento que encontrei sobre Bacamarte indicava um projeto semelhante na cidade de Itaguaí, num grande casarão cujas janelas verdes deram nome a um hospital abandonado, posteriormente transformado em pousada. Tal projeto não vingara à vista os poucos hóspedes reclamarem de vozes, espíritos e utensílios psiquiátricos pontudos que surgiam e desapareciam em lugares improváveis. Eu cogitava se a vida não poderia, na sua ignóbil ironia, ter propiciado um anfitrião mais inadequado para receber o refinado Loison. Quer dizer, ele vai escrevendo o estilo de escrita aqui, ela é bem, né, ela é bem século XIX. O autor captou bem isso, né, o Enéas Tavares, ele captou bem isso. Posicionei diante da retina o monóculo tecnostático e deixei que o dispositivo destacasse os padrões discursivos que se repetiam naquela paisagem textual. Expressões como monstruoso pederasta, terrível diabo, Mefistófeles Tupiniquim, assombrosa perversão da natureza, maníaco estripador, psicótico pusilânime, acelerado irascível, depravado hediondo, e alcaíde infernal, entre outras, vinham à tona com risível insistência. Ao reiterá-las, os jornalistas enfraqueciam seus verdadeiros sentidos, tornando Loison mais um vilão de história detetivesca do que um personagem real. Um homem cuja loucura deveria ser estudada e compreendida e era ali demonizado. Então, esse Loison, ele é preso, né? Está preso junto com Simão Bacamarte. E aqui são várias cartas, cartas do Dr. Loison, do Dr. Simão Bacamarte, de 1910. Aí está aqui, né? Dizendo aqui, ó. O Simão Bacamarte ele é bem interessante, né? Olha só isso aqui, dos documentos do Simão Bacamarte. Olha que maluco. Novembro de 1883, isso aqui, ó. Fixação anal e oral em relação ao coito interrompido. Loucura, masturbação e divergências étnicas no caso de Maria Mulatinha. O responsável por tais crimes, além de configurar como diagnostiquei, isso aqui é o Simão Bacamarte, hein? Uma galáxia de disfunções patológicas, deve ser carente de recursos financeiros e pouco educado, quando muito alfabetizado. Trata-se com absoluta certeza de um usuário constante de bebidas alcoólicas destiladas e entorpecentes como caipirinha e erva de gato, além de um assíduo freguês de meretrizes idosas sifilíticas, possivelmente de descendência negra ou índia, como indicado nos clássicos estudos de frenologia. Outra área do saber que nossa ciência tacanha ainda se ressente de utilizar, que postula os descendentes da África ou América como mais propensos à violência, visto estarem mais próximos dos primatas, diferente das raças caucasianas físicas e intelectualmente superiores. Recomendo às forças policiais procurarem por tal elemento entre cafetões, jogadores compulsivos, invertidos travestis, traficantes de ópio e passistas de escola de samba. Obviamente, o responsável tem passagem pela polícia e deve ter cumprido pena em uma instituição de correção. Desaconselho a polícia a investigar homens brancos, letrados e pertencentes a classes superiores. Nossa cultura já deu indícios de que tais são os salvadores da sociedade, aqueles que guiarão o Ocidente em direção à supremacia da raça ariana. Aconselho força bruta, cacetetes elétricos, bombas de gás vomitório e sacos plásticos, não necessariamente nessa ordem, além de algemas e tornozeleiras de chumbo, daquelas que causam sangrias. Trata-se de um monstro que usará de sua força física e golpes básicos aprendidos nos terreiros de capoeira e nas rinhas de galo. Entre as patologias acima, acrescentaria sadomasoquismo extremado, frieiras genitais e póstulas de bicho do pé. Assim, não tenham pena. Batam na cabeça até o elemento desmaiar ou esperem por consequências. Convicto de que tais apontamentos serão de inestimável valor às forças policiais, finalizo aqui atenciosamente, Simão Bacamarte, especialista em medicina, psiquiatria e sociologia, Porto Alegre, 15 de dezembro de 1910. O Simão Bacamarte, ele é muito, né, extremíssima direita, vou dizer assim, né, como se dizia antigamente, né, extremíssima direita. Olha lá, ele aqui, ó. Por fim, na última das alas, aquela a qual dispenso mais tempo de pesquisa e observação, acabo de finalizar o caderno de número 17, dedicado ao registro de análises e resultados. Ministramos meu tratamento predileto, indubitavelmente o mais eficaz, a esterilização dos órgãos sexuais
e dos mecanismos interpretados pela cultura como dispositivos de prazer e satisfação. Obviamente, tais órgãos não passam de disfarce para a necessidade evolutiva da reprodução, sendo, portanto, desnecessário. Ademais, são justamente as partes por dentro dessas motivações de infindos distúrbios psíquicos e somáticos. Ele é um freudiano, ligado nessa questão de sexo, né, o Simão Bacamarte, a questão sexual. Ele estudou bem o Freud do início do século XX, segundo aqui, né, o steampunk. Então ele faz extração dos órgãos sexuais dos doidos. Ele diz que é por ali que o problema começa, entendeu? Freudiano, né? O problema dos doidos tá na questão sexual. Então ele faz extração, ele faz tortura, ele coloca as pessoas lá presas lá e faz todo tipo de... O Simão Bacamarte aqui, ele faz horrores. Então quando esse Loison cai na mão do... Ele sofre torturas horrorosas, mas tem um negócio aqui interessante. O Dr. Loison, ele tem um segredo, né? Ele tem um segredo no livro, não estou com muita vontade de abrir, para você arrumar o livro, né? Descolar os livros você encontra em biblioteca, encontra para comprar, né? Para você comprar aí nas... É bem interessante, porque ele está matando essas pessoas porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele conhece uma mulher que ela caiu na mão dos sujeitos malucos. E esses sujeitos malucos é uma negra que a família toda foi massacrada, ela foi morta, entendeu? Assim, por loucos, assim, positivistas, para dizer assim, né? Como eles não acreditam em Deus, então eles matam pessoas e fazem rituais lá, uns péssimos rituais. Eles massacraram a família dela toda. Ela conseguiu escapar e ela acabou se tornando uma escritora famosa de livros, né? Livros românticos, livros de detetive, esses tipos de coisas, escrevendo esses livros. Ela se faz de homem, né? Ela se faz de homem, ela bota uma roupa de homem, porque naquele tempo escrever só homem, que basicamente as mulheres não eram bem vistas escrevendo, né? Então ela se finge de homem, ela conhece esse Dr. Loison, os dois se tornam amantes, e aí o Loison vai atrás justamente do pessoal que massacrou, que está matando pessoas, e aí ele é tido como doido, né? Ele é o massacrador ele é o homem que está matando esse pessoal. Ó. Tem aqui várias gravação robótica do diálogo do Dr. Simão Bacamarte com o prisioneiro Antoine Loison. Deixa eu ver aqui, cara, tem muita coisa aqui, meu. Muita coisa. Deixa eu ver uma parte aqui que eu joguei interessante. Aqui, ó. Deixa eu só separar essa parte aqui. Que eu quero usar uma... Aqui. Que eles usam aqui, né? Ó. Deixa eu tirar aqui, né? Eles usam cartas junto. Ó, deitei meus olhos em Beatriz. Ó, carta de Vitória Cauã a Sofiere de Azevedo. Deitei meus olhos em Beatriz, assustada pelo conteúdo de sua fala. Pela primeira vez, a romancista policial, que é a mulher que eu falei, né? Falava como uma de suas terríveis e sombrias personagens. Ou então, ainda pior, pela primeira vez eu ouvi a verdadeira Beatriz. Ela convidou-me à sua casa para jantar com ela e Loison. No ambiente doméstico parecia felizes num acordo tácito de que nada seria mencionado. Jantamos e conversamos como havia muito, e ao término tiramos as cartas do tarô, né? Tiramos as cartas do tarô como costumávamos fazer nos rituais místicos de outrora. Beatriz escolheu a carta da justiça, que interpretei como um ajuste de contas com o passado. Ela disse-me que nenhuma carta seria mais adequada. Eu tirei o eremita, carta que foi interpretada por Beatriz como evidência do percurso solitário da longa justiça que minha alma estaria vivendo. Loison, por fim, devorou a morte, desvirou a morte, o que produziu em todos nós silêncio e apreensão. Seria ele a própria representação do ceifeiro demoníaco? Seria ele um homem de vida e cura, uma nova transmutação da infinitude e da destruição? No tarô, a morte é também renascimento, mas o que poderia renascer naquela litania de raptos e assassinatos belamente dispostos em aquarelas, desenhos e estudos que ele apresentara ao mundo? Antes de qualquer interpretação, ele segurou a mão de Beatriz e olhou em minha direção. Sua face um mistério, exceto pela ternura de seu olhar. Nessa Porto Alegre, ele é um homem, né, bem quisto, até ele ser descoberto.
até ele ser descoberto, ele é um homem bem quisto na sociedade, ele faz desenhos, ele abre as cartas, né? Ele abre carta do tarô pro pessoal, tal. Ele tem esse mundo, né? Mas quando ele é descoberto como o assassino, quando ele é pego, aí o nome dele vai pra lama, né? Vai pra lama, é meramente um psicopata maluco, entendeu? Ele tem vários, como eu falei, esses personagens eles vão trocando correspondência. O Isaías Caminha, no meu modo de entender, é o personagem principal dessa história. Ele é o personagem principal dessa história, ele que está, né, no centro dos acontecimentos. Então são cartas de Vitória Caon ao Dr. Benignos, telegrama de Bento Alves ao Dr. Benignos. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui que eu colocaria aqui. Deixa eu ver se eu tirei todas. Acho que eu tirei todas. Deixa eu ver aqui. Eles trocam as cartas do tarô. Deixa eu ver aqui. E aí, como eu disse, ele simplesmente é preso, mas ele consegue um jeito lá de burlar o Simão Bacamarte, porque ele ainda tem outras coisas a fazer, entendeu? Basicamente, a história ela vai girar em torno disso, Tem como eu falei, o próprio texto. Pode ser que para os leitores, né, dos Enems da vida, para as pessoas que estão lendo Machado de Assis ou liam, né, no passado Machado de Assis ou José de Alencar ou outros autores brasileiros do século XIX, o Guarani de José de Alencar, e achavam horríveis, talvez os novos leitores, os leitores mais modernos, os leitores do steampunk, não tenham grandes dificuldades de ler esse livro do Ernesto Tavares, que eu achei surpreendente, bem diferente dos textos de ficção científica que eu comumente leio por aí, né? Esse material faz bem para a escrita brasileira, né? Se libertar daquilo que nós temos, né? Que é aquela escrita de... Como é que é? Do sertão, aqueles materiais, né, sertanejos, aquelas coisas lá do gaúcho, de sertanejo, de seca. Os brasileiros, eu já tenho visto isso, né, em outros materiais. Os brasileiros estão fugindo disso porque eles querem o mundo, né? Eles querem uma literatura onde o livro possa ir para o mundo inteiro, não ficar preso só naquele nichozinho pequeno, né? Aquele nichozinho, aquela coisa pequena. Então o brasileiro está indo longe, escrevendo coisas assim bem diferentes. Só ler aqui, ó, a contracapa aqui do livro. Ó. Em um Brasil retrofuturista, onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas coexistem com o sobrenatural, o jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre para cobrir a prisão do infame assassino Dr. Antônio Loizon, aprisionado no lendário asilo São Pedro para psicóticos e histéricas. Na noite anterior à sua execução, porém, o fascínio escapa, desaparecendo como um fantasma de folhetim. À medida que Isaías embrense no mistério do desaparecimento de Loizon, passa a questionar seus próprios valores, forja amizades improváveis e junta-se ao Partenon Místico, sociedade secreta que reúne o imortal satanista Sofiere de Azevedo, o cientista louco Dr. Benignos, a médium indígena Vitória Cauã e os aventureiros do oculto Sérgio Pompeu e Bento Alves. Aí aqui, posicionei diante da retina o monóculo tecnostático e deixei que o dispositivo destacasse os padrões, aquilo que eu já li aqui, né? Beleza? Então esse livro é muito interessante. Deixa eu ver só aqui o mapa aqui de Porto Alegre, ó. Olha o mapa de Porto Alegre. Isso me lembra aquele autor de quadrinhos. Deixa eu ver se eu me lembrar. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vendo? Olha que bacana. Mapa de Porto Alegre. Tem um autor de quadrinhos que escreveu Do Inferno. Eu esqueci o nome dele agora aqui, me fugiu o nome dele da memória aqui. Que é também ele é também um consagrado autor, né? Ele já escreveu livros, né? Ele tem aqui, vou botar... Se eu lembrar, vou colocar o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver, se eu procurar nas minhas coisas ali, eu provavelmente vou achar o nome dele aqui. Só um momentinho, já volto. 2, 1, 2, 3, já. Lembrei, é o Alan Moore. Me deu um branco aqui agora, mas eu lembrei. O Alan Moore, que escreve que muitos do próprio Do Inferno mesmo, né? Vou botar o Do Inferno aqui, ó. O Do Inferno aqui assim, no meu entender, é um steampunk. Claro que não tem, assim, eu devo estar exagerando, não é bem isso, né?
o quadrinho dele, o quadrinho dele que ele mistura Júlio Verne, que foi até filme. Vou botar aqui a foto aqui, vou botar a foto aqui que virou até filme. Tem essa questão do steampunk, tem uma questão do steampunk que ele mistura vários personagens do século XIX com tecnologia do século XIX, que tem exatamente essa questão do steampunk. Eu não sabia, eu sinceramente, eu não sabia desse tipo de gênero, embora ele já existisse, embora eu já tivesse lido alguma coisa a respeito, materiais, mas assim, do gênero em si eu não conhecia. Estou aqui colocando a minha total ignorância a respeito do assunto. Então é um livro interessante, vale a pena você conhecer, vale a pena você ter acesso a esse material, que é algo assim que foge da nossa ficção científica normal. 1911, Porto Alegre. Dirigíveis gigantescos dominam o céu. Abaixo o vapor cinzento dos bondes, fábricas e estaleiros, soma-se a fumaça dos charutos, cachimbos e cigarrilhas. Vozes robóticas, barulhos de hélices e maquinarias misturam-se ao alarido do povo. De um Zeppelin desembarca Isaías Caminha, jornalista carioca enviado à cidade para escrever uma matéria sobre o assassino em série Dr. Antoine Loison, que há poucos dias assombrava o local com um verdadeiro show de horrores, a exposição dos órgãos de suas vítimas. A aventura começa depois que Loison, finalmente capturado e preso no hospício, desaparece misteriosamente da cela de segurança máxima sem deixar vestígios. Na busca pelo paradeiro do assassino, Isaías e um grupo de investigadores encontrarão um Partenon místico, a sociedade secreta de intelectuais disposta a tudo para defender o fugitivo. A lição de anatomia do temível Dr. Loison representa aclamados personagens da literatura brasileira, como Simão Bacamarte, de Machado de Assis, e Rita Baiana e Pombinha, de Aloysio Azevedo, em um instigante cenário retrofuturista do século XIX. Beleza, gente? Gostaram? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, encontre esse livro, vale a pena. Encontre esse livro, vale a pena para você ter na sua casa, para você ler. Você pode encontrar isso aqui também em bibliotecas. Esse material aqui não é um material difícil. Esse meu livro aqui, inclusive, eu peguei numa biblioteca. Eu estava pesquisando, eu comprei ele em PDF, né? Eu descobri ele em PDF e aí eu fui procurar na biblioteca da minha cidade e acabei encontrando aqui a capa dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui tá sem a capa. Aqui. Então beleza, gente. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta semana que vem com mais um livro aqui, se possível um livro brasileiro, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comentem e compartilhem esse vídeo aí para outras pessoas, tá bom? Hoje um pouquinho da lição de anatomia do temível Dr. Loison, do Enéas Tavares, vencedor do concurso Fantasy, aqui na capa tá dizendo, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.